Você vai assistir agora a uma série de mensagens de estudos ministradas no Santuário da Família Sede, toda quarta-feira, às 20 horas, com a ministração do pastor José Carlos Francelino. A mensagem de hoje tem o tema: Uma Vida de Vitória. Eu quero falar hoje para você, então, como nós temos uma vida de vitória. Como que nós, igreja, temos uma vida de vitória? Porque Deus nos chamou para uma vida de vitória. Quando Deus formou, aqui está a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus disse: olha, eu vou formar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a igreja é cheia de promessas para a igreja. E como é que você tem uma vida de vitória? Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, no capítulo 7, vou ler o versículo 7 e 8. Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Livro de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8. Olha só: peçam e dar-se-vos-á, busque e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe, que busca, encontra, aquele que bate, lhe será aberto. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero chegar em Tua presença. Eu quero louvar e engrandecer ao Teu bom nome. Pai, eu li aqui a Tua palavra, que eu possa falar a este povo, ó Deus, aquilo que Tens colocado em meu coração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, entra com providência nesta noite e fale com a Tua igreja. Pai, afinal estamos aqui, a Tua igreja salva, remida, a Tua igreja que vai morar no céu. Pai, muito obrigado por esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Graças a Deus. Aqueles que conhecem, hoje o culto de quarta-feira é um pouco diferenciado, como nós temos feito sempre, vamos conversar. Eu sempre peço que você traga a sua Bíblia, que você traga caneta, papel, um caderno, enfim, para você vai anotando, para que em casa você possa conferir os textos e vai vendo sobre isso. Vamos falar sobre uma vida de vitória. Olha só, eu já falei, né, muitas pessoas não reclamam por não ter uma vida de vitória. Alguns questionam as promessas de Deus, ficam dizendo: será que, por que a promessa de Deus não acontece na minha vida? Por que eu vejo tantas pessoas vêm aqui, dão seu testemunho e dizem: olha, Deus fez, Deus está fazendo, por que esta promessa não acontece na minha vida? Por que isso não está acontecendo comigo? O que está acontecendo? A primeira coisa que nós temos que entender, o princípio básico de tudo, a primeira característica, para termos uma vida de vitória, temos que estar pronto a ouvir a voz do Senhor. Para termos uma vida de vitória, temos que estar pronto para ouvir a voz do Senhor. Porque se nós não queremos ouvir a voz do Senhor, querido, Deus não vai fazer, Deus não vai nos dar vitória. Para nós termos uma vida de vitória, nós temos que estar pronto para ouvir Deus falar com nossas vidas. E nem sempre, querido, nem sempre o que Deus fala, nós queremos ouvir. Porque Deus, hoje, infelizmente, muitas pessoas dizem que Deus veio aqui para fazer a minha vontade. Parece que Deus veio na terra para fazer a minha vontade. Deus não veio para fazer a tua vontade. Deus veio aqui para fazer a vontade dEle na tua vida. Este é o princípio básico que nós temos que entender. Então, onde é que isso é isso, pastor? Eu quero usar um texto que está lá no livro aí. Nós vamos andar na Bíblia, querido. Livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3 e no versos 20. Um texto muito conhecido. Apocalipse, capítulo 3 e o versos 20. Apocalipse 3 e 20. Que diz o seguinte: eis, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Deus, ele não força ninguém. Deus não força ninguém. Não existe. Deus, o que ele vai fazer? Ele, primeira coisa, ele fala: eis que estou à porta e bato. Ele podia dizer o seguinte: nós somos, e a base que nós somos criaturas do Senhor, formado pelo Senhor, criado por Ele. Deus não precisava nos pedir. Deus podia dizer o seguinte: olha, eu vou falar e vocês vão obedecer.
Porque o princípio de tudo é o princípio do cristianismo. E no princípio do cristianismo, nós dizemos: Senhor, nós somos teus servos, certo? A gente vem para o Senhor e diz: Senhor, nós somos teu servo. Querido, o servo, ele não tem opinião. O servo faz exatamente o que o seu Senhor manda. O servo, ele não questiona. Mas Jesus não quer isso de nós. Jesus quer a nossa obediência. Jesus quer que nós obedeçamos a Ele. Então ele vem no princípio, ele diz o seguinte: eis que eu estou à porta e bato. Ele está chamando para que nós possamos ouvir a sua voz. Se alguém ouvir a minha voz, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quer dizer, o princípio básico para que as promessas de Deus comecem a acontecer, para que o mover e o agir de Deus comece a acontecer na minha vida. Este princípio básico, querido, o que é? É nós estarmos prontos para ouvirmos a voz do Senhor. Senhor, quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir a tua voz. Deus tem planos para a tua vida. Eu já falei aqui, preguei aqui no Tribunal de Cristo, falei muito sobre isso, sobre galardão, sobre aquilo que Deus tem preparado para nós, as coisas que Deus tem para nós. Deus tem muitas coisas para a sua vida, mas o princípio de tudo, querido, é nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Querido, nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Deus está falando com a tua vida esta noite. Deus tem coisas para a tua vida. Deus preparou coisas para a tua vida. Mas nós estamos prontos para ouvir a voz do Senhor. Para nós termos uma vida de vitória, o primeiro princípio é estarmos prontos para ouvir a voz do Senhor. Para ter uma vida de vitória, querido, para ter uma vida de vitória, ponto básico, ouvir a voz do Senhor. Ponto básico, ter perseverança. Repita comigo: perseverança. Perseverança. Perseverar, querido. Nós precisamos ter perseverança. Tem pessoas que estão prontos para ter a sua vitória. As coisas do céu já se moveu, ele está pronto para receber a vitória. Aí o que acontece? Ele não persevera. Ele desiste perto da sua vitória. Aí o que acontece? Não recebe a vitória. Precisa ter perseverança. Nós precisamos perseverar. Não desistir nunca. O teu foco tem que estar em quem? Em Jesus. Sabendo que Deus é fiel para cumprir muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então sabemos que Deus vai cumprir. As lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, as tribulações que nós passamos, serve apenas para uma única coisa: para que o nome de Deus seja glorificado na tua vida. Deus vai ser glorificado nessa situação. Mas precisa o quê? Ter perseverança. Perseverarmos ali. Não dá para desistir, querido. Não dá para desistir. Deus vai dar vitória, mas precisa estar firme, sabendo que você vai ter vitória. O mundo pode parecer contrário. A situação pode parecer contrária. Você pode, quem sabe, como diz o ditado, não está vendo uma luz no final do túnel, mas ela está ali, querido, e vai acontecer. Eu quero ler com você sobre perseverança. Sobre Tiago, nós estamos em Apocalipse, você vai voltar um pouquinho. Tem Judas, terceira, segunda, 1 João, segunda e 1 Pedro, aí vem Tiago. Tiago capítulo 1, versículo 1, e o 2 e o 4. Tiago, capítulo 1. Tiago, esse livro de Tiago foi o primeiro livro a ser escrito no Novo Testamento. Foi a primeira epístola, a primeira carta gerais a ser escrita foi o livro de Tiago, antes de qualquer uma de Paulo, e ele escreveu a igreja. E Tiago era o pastor da igreja em Jerusalém, e ele estava escrevendo a igreja. Ele começou escrevendo a igreja, a toda a igreja de Jesus Cristo, uma igreja que estava começando, a igreja que estava vendo sombra de apóstolo curar, estava vendo aleijado ser curado, estava vendo lenços e aventais curar, estava vivendo debaixo da poderosa manifestação do Espírito Santo. Então é a igreja que estava começando. Quando ele escreveu aqui, ele escreveu a carta de Tiago lá pelos anos 45 a 50, 12, 13 anos depois da morte de Jesus. A igreja tinha 13 até 18 anos, a igreja estava começando. Ele disse o seguinte: meus irmãos, considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações.
Querido, é fácil se alegrar no meio da provação? É fácil? É sim ou não, queridos? Não, claro que não, né? Ah, irmão, eu estou alegre, o que é? Tá bom, estou passando uma luta, irmão. Estão falando mal de mim. Querido, que bênção. Não é fácil, querido. Por quê? Porque o evangelho, querido, não é o evangelho de facilidade. O evangelho é o evangelho de eternidade. E Tiago estava pregando para a igreja que estava começando. A igreja ainda não tinha passado a grande tribulação que ela passou nos anos 70, onde Nero tocou fogo em Roma, você conhece a história, e os cristãos têm sido perseguidos. Não tinha, a igreja estava iniciando, ela estava vivendo o primeiro amor. Mas eles não estavam aprendendo isso. Aí Tiago vem, o pastor da igreja, e diz: meu irmão, você considere motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Esse negócio de você passar provação não é tristeza não, pois vocês sabem que a prova da fé de vocês, a prova que vocês estão passando, essa luta que você está passando, essa prova que você está passando, produz perseverança. Esta luta vai fazer você o quê? Perseverante. O que Tiago está dizendo? Esta luta vai capacitar você para fazer melhor a obra de Deus, querido. Ela não vem por uma mera casualidade. Você não está passando por uma casualidade, não. Você está passando para que o nome de Deus seja glorificado. E tem sido assim ao longo dos séculos. Qual é a pessoa, quando você fala assim, ó, a maior pessoa que você consegue imaginar que venceu uma dificuldade? Quem vem na sua mente? Jesus. Mas pessoa, ser humano, sem ser Jesus, é Jó, ou não é? A prova de Jó, né? Primeiro, perseverante, quem? Jó. Ele passou por tudo aquilo, por permissão, não foi permissão de Deus. A Bíblia diz que Satanás chegou na presença de Deus, ele disse: visse lá o meu servo Jó, não há homem na terra tão justo como ele. Ele disse: também, tem tudo o que ele quer. Aí é fácil, né? Ele disse: não, você pode tirar tudo, que ele vai me servir, eu creio nele. E hoje nós estamos contando, hoje, durante os séculos, muitos séculos, milhares de anos depois, nós contamos o quê? O testemunho de Jó, que serve para fortalecer as pessoas que estão no meio da luta. Mas aquela prova serviu para quê? Para que o nome de Deus fosse glorificado. Ou não foi assim? Onde é que Satanás foi derrotado? Através da vida de Jó. Não foi isso? Aí ele veio e disse: tu não toca na vida dele. Então, querido, tem sido assim ao longo dos anos. Todas as lutas que as pessoas passam, quando recebe vitória, se você for ler na Bíblia, o nome de Deus é glorificado. E não é diferente com você. Eu e você, nós fomos chamados como igreja. Você não é um povinho. Eu tenho pregado muito aqui sobre isso, querido, e tenho dado estudos aqui sobre isso, querido. Você não é um qualquer. Você pode ter sentado aqui, as pessoas podem dizer que você não vale nada, e você pode até acreditar, porque infelizmente, no dia de hoje, as pessoas têm mais facilidade de acreditar na mentira do diabo do que na verdade de Deus. Aí o diabo vem e diz: você não vale nada. Eu também acho que eu não tenho valor, eu acho que eu não vou dar nada, eu acho que eu estou lá na igreja só para enfeite, eu acho que eu sou enfeite ali na igreja. Não, querido, você é importante. Aí o diabo diz que você acredita. Não, você é importante. Você foi escolhido para que o nome de Deus fosse glorificado na tua vida. Como é que ele vai ser glorificado? Nas lutas, nas provações, nas tribulações. Como é que ele vai ser glorificado? Através da tua vida. As pessoas vão olhar para você e dizer: como é que pode? Como é que pode? Passa por tudo e não se abala. É porque o nome de Deus vai ser glorificado na sua vida. Ele diz: olha, vocês se alegrem, tendo motivo de grande alegria, passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros, íntegros, sem faltar coisa alguma. O que vai fazer? Vai estar moldando o teu caráter como cristão, vai estar moldando a tua vida como cristão, vai estar moldando você como cristão, como igreja, aprendendo a depender de Deus. Nós somos o povo de Deus, amém? Base. Estamos, segundo a Bíblia, caminhando para Canaã celestial, certo? Estamos indo para o céu, isso todo mundo concorda.
Somos o povo de Deus e estamos indo para o céu. Você está aqui essa noite, uma quarta-feira, largou tudo para estar aqui num culto de estudo da palavra, por quê? Porque você ama Deus e sabe que o céu é real, então você está caminhando para o céu. Isso é base. Queridos, então estamos indo aí. Quando Deus formou o seu povo, o povo estava no Egito, e Deus mandou para eles, Deus disse: olha, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel. Mas eles eram escravos no Egito. O pai dele era escravo, o avô dele era escravo, o tio dele era escravo, a família que ele conhecia era escravo, o bisavô era escravo. Ele pensava como um quê? Como um escravo. Querido, o que eu estou falando? Nós vivíamos no pecado. Nossa tendência era uma tendência pecaminosa. Escravo, a Bíblia diz, escravo do pecado. E nós precisamos aprender a confiar na presença de Deus. Deus tira o povo de Israel do Egito. Sai do Egito. Vai para uma terra que manda leite e mel. Mas primeiro eles passam por onde? Pelo deserto. Ficaram peregrinando no deserto durante 40 anos. Para que serviu aqueles 40 anos? Para eles saber que eles dependiam de Deus. Querido, eu vou tirar umas férias, eu vou passear, eu vou tirar umas férias. Para onde é que você vai? Eu vou para onde é que? Eu vou para o meio do deserto. Não, ninguém pensa para o meio do deserto. Eu quero descansar, eu quero um lugar que tem sombra e água fresca. Não é assim? Quero descansar, eu quero ir para um lugar que tem sombra e água fresca. Tudo que não tem no deserto. Nós falamos de deserto, a pastora Débora já foi lá várias vezes, eu já estive lá. O deserto não é um deserto de areia. Os dois ficam no Egito. O deserto de areia é o deserto o deserto lá do árabe, não é o Sinai, é o Saara. Deserto de areia é o Saara. O Sinai é pedra. É pedra, 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 pedra. Aí você olha, pedra, 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 pedra. Não é areia, é pedra. É aquelas montanhas de pedra, tudo pedra. É um deserto que não dá nada. Não tem como dar nada. Aí Deus pega o povo e leva para o deserto. 2 milhões de pessoas. Tudo faminto, com sede. Não era um lugar apropriado para Deus levar. Mas no deserto, eles aprenderiam a confiar em Deus. Precisava de água? Precisa de água? O que Deus faz? Faz sair água da pedra. É tão fácil fazer essa água da pedra, né, querido? É tão fácil, né? A gente pega uma pedra e manda fazer água. Logo de pedra. Mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Todos os dias de manhã, todos os dias, o que acontecia? Chovia maná. E há um problema grave, muito grave, que aconteceu com o povo e acontece conosco. Aconteceu com o povo e aconteceu conosco. No primeiro dia, eles pegaram maná, até dormiram preocupados. Será que amanhã, será que vai chover maná? Na primeira semana, eles até se preocuparam. No primeiro mês, difícil, mas pode ter algum preocupado. Passou o primeiro ano, ninguém se preocupava mais. Porque de manhã tinha maná. E eles sabiam que de manhã tinha maná. Mas maná era a providência de Deus para aquele dia. E o que Deus dizia para eles? Não peguem mais, pegue só para o dia. Por que Deus fazia isso? Porque amanhã eu vou fazer chover maná, você precisa entender de mim. Nós não somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Saber que todo dia tem providência de Deus para a nossa vida, querido. Isso é o básico da igreja. Mas Deus vai nos ensinar, querido. A tua providência para hoje é para hoje, querido. O teu milagre para hoje é para hoje, querido. Amanhã Deus vai providenciar. Amanhã, e o amanhã? Depende de Deus. Deus não te trouxe até aqui. Não foi que Deus te trouxe até aqui. E nós temos que aprender isso. Só que o povo se acostumou. E o perigo é isso, é nós se acostumarmos com a presença de Deus e acharmos que aquilo é normal. A manifestação da presença de Deus está em nosso meio. Para que haja o milagre. Para que o milagre de Deus aconteça. Assim Deus está fazendo com a igreja no século 21, querido. Queridos, o mundo, eu tenho pregado muito sobre isso. O mundo está pronto, está tudo preparado no cenário mundial para quê? Para a vinda do anticristo. O anticristo está às portas, pronto para dominar este mundo.
Mas o que impede ele? O que impede ele é a igreja do Senhor Jesus Cristo ativa aqui nesta terra. Mas a igreja, querido, ela está se aprontando para ir morar na glória? Ou nós estamos preocupados com tantas coisas que nos prendem aqui? Tantas coisas que nos prendem aqui, e não nos preocupamos com Canaã celestial, que é o nosso destino. Quer dizer, o que acontece, querido? Essas lutas vêm para preparar você, para você ser completo, mas precisa ter perseverança. Você precisa aprender a perseverar. Você precisa aprender a depender de Deus, sabendo que a palavra de Deus, ela não falha, ela é viva, ela é verdadeira, e a palavra de Deus, ela não falha. Se Deus prometeu, querido, Ele vai cumprir. Existem promessas, querido. Então essa é a base. A base é acreditarmos na palavra de Deus, na promessa de Deus. Quer dizer, e temos, primeira coisa, para ter uma vida de vitória, ouvir a palavra de Deus. Estar pronto para ouvir a palavra de Deus. Muita gente não quer mais saber da palavra de Deus, não gosta, querido, não quer mais saber. Quer ouvir o que lhe agrada. Quer ouvir o que lhe agrada. Hoje é muito comum, não. Hoje é um culto de estudo da palavra. Hoje é um dia de estudo da palavra. Domingo, esse santuário está cheio. Hoje é um dia de estudo de conhecimento da palavra. Onde é que está o povo de Deus para ouvir a palavra de Deus? Para ouvir o que Deus quer para você. Deus não vem falar só aquilo que nós queremos ouvir. Deus vem falar a palavra dele para a tua vida. O que você quer de Deus? Primeira coisa que nós temos que aprender a ouvir a palavra de Deus, ter perseverança. A nossa perseverança tem que ser inabalável. Não pode se abalar. A nossa perseverança tem que ser inabalável. 1 Coríntios, no capítulo 15. 1 Coríntios, no capítulo 15. Eu vou ler o versículo 58. Ele está falando aqui sobre... Você vai ler do 50 em diante, ele está falando sobre a vida eterna, sobre um corpo transformado, sobre a vitória sobre a morte, a vitória sobre o inferno. E Paulo vem falando todo sobre a nossa vida na glória. Ele vem falando sobre isso. No 58, ele vem falando o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Primeira coisa que você tem que ter, você tem que ser firme, tem que estar perseverante. Você tem que ter firme. Portanto, meu amado, mantenham-se firme, que nada vos abale. Nada vos abale. Não tem luta, não tem dificuldade, não tem tribulação, não tem palavra de desânimos. Porque, querido, isso tem que ser natural na vida do cristão. Ou não era assim que faziam com Jesus? E Jesus disse... Se fosse, vou falar na linguagem nossa aqui, não. O pessoal está sendo gravado, não está no ar, nem no rádio, nem na televisão, está sendo gravado. E vai ser feita uma série especial. O pessoal daqui diz: olha, espia, está vendo? Está tolo, olha, vai sofrer. Jesus disse: olha, se fizeram comigo que sou lenho verde, o que não vão fazer com vocês que é seco? Porque já você tentou quebrar uma madeira verde? Né? Pega uma madeira verde, tenta entortar, tenta quebrar. É muito difícil. Mas agora a seca não, a seca você vai e quebra com muita facilidade. Ele disse: se fizeram comigo, que sou verde, imagino o que vão fazer com vocês. Quer dizer, o que ele está dizendo? Essas lutas, essa dificuldade, tem que ser normal na vida do crente. Tem que ser normal para quê? Para que o nome de Deus seja glorificado. Olha só, querido, não permita que nada vos abale. Sejam sempre dedicados na obra do Senhor, porque vocês sabem que no Senhor o seu trabalho não será inútil. Tudo aquilo que você está fazendo para o Senhor não será inútil. Você vai ser, eu já preguei aqui durante 5 dias sobre isso, sobre o galardão de Cristo será para Deus. Então, querido, primeira coisa, nós temos que ser perseverantes e não deixar que nos abale, não deixar que nada venha tirar a nossa fé, nada venha abalar a nossa fé, nada venha tirar a nossa fé. Você tem que ser, portanto, meus irmãos, olha só, portanto, meus irmãos, mantenham-se firmes. Nós temos que manter firme, nós temos que estar firme.
Firmada onde? Na palavra de Deus. A essência do cristão é a palavra de Deus. A essência da igreja é a palavra de Deus. Não existe igreja sem a sua palavra. Não existe cristão sem a palavra de Deus. Nós não estamos, se não é história, nós temos que ver o quê? A essência da palavra. Nós temos que estar firme na palavra, não deixar que nada nos abale, querido. O foco da igreja tem que estar onde? Em Jesus. Nós temos que ter um foco. O nosso foco está onde? Está em Jesus. Nosso foco tem que estar em Jesus. Hebreus, livro de Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 2. Hebreus, no capítulo 12 e no versos 2. Olha só o que diz Hebreus, capítulo 12 e o versos 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que fora proposta, suportou o desprezo da cruz, desprezando a vergonha, assentou-se à direita de Deus. Tendo nossos olhos firmes em Jesus. A Bíblia diz que nós temos que olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Pela alegria que lhe foi proposta, pela alegria que foi proposta a ele suportou a cruz. Qual é a alegria que foi proposta a Jesus? Qual é a alegria que foi proposta a ele? O que é que Jesus veio fazer aqui? Eu já preguei sobre isso muitas vezes. Jesus veio aqui morrer, veio aqui na cruz para que eu fosse feliz. Não é verdade. Jesus não veio, não desceu aqui na terra e suportou a vergonha da cruz para eu ser feliz. Já sei. Jesus veio aqui montar, eu sempre tenho falado muito sobre isso, né? Montar aqui o Cicobi do Senhor, né? A cooperativa do céu. Aí você vem dar tanto, e o Cicobi você deposita no Cicobi do céu, né? Na cooperativa do céu, e você vai ter tanto. Você traz? Não, Jesus não veio aqui montar uma linha de crédito especial para os cristãos. Veio aqui, não, Jesus não veio aqui fazer isso. Jesus veio aqui exatamente por um único motivo. Ele veio aqui estabelecer o seu reino. Veio aqui formar a sua igreja. O objetivo de Cristo era formar a igreja, fazer um povo, separar um povo para si, um povo seu que vai morar no céu. Então qual é a alegria de Jesus? É a igreja, querida, a formação da igreja, estabelecer o reino do céu. Jesus diz aqui, eu vim aqui estabelecer o meu reino, fazer o meu reino através da igreja. Então eu quero mudar para você entender o versículo. Tendo os nossos olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, pela alegria que foi proposta de formar a sua igreja, suportou a cruz, porque não foi fácil, querido. Infelizmente, eu digo, Deus sabe do meu coração, infelizmente, nesses últimos anos, as pessoas têm passado um evangelho de facilidade, como se o evangelho da cruz fosse fácil, como se o sacrifício de Jesus fosse fácil. Então você vem e você traz uma condição financeira e está tudo certo, está tudo bem, você não precisa ter compromisso, foi fácil. Hoje Jesus está sendo vendido como se vende uma coisa barata de R$ 1,99, e não foi fácil. Ele suportou a vergonha da cruz para formar a sua igreja. Não quer dizer que foi fácil. Ele suportou pela alegria de formar a igreja, sabendo que um dia teria um povo santo, que nega-se a si mesmo e está pronto a ir para o céu, pronto para ir para a glória. Este povo, ele suportou esta vergonha por causa de nós, pela nossa vida, por nós, suportou o desprezo, a vergonha, e isso lhe deu direito, assentou à direita do trono de Deus, querido. Então, primeira coisa, nós temos que ouvir a palavra, temos que estar perseverante, e temos que estar firme olhando para Jesus, porque o ser humano, ele falha. Nós somos sujeitos a erros, a falha. Eu posso errar e falhar, querido. Por quê? Porque eu sou ser humano, mas Deus, ele não falha. Jesus, ele não falhou com você. E no momento que você olhar para Jesus, você procura e vai ver que Jesus não errou com você. Às vezes o pastor pode errar, o irmão pode errar, outro irmão pode falhar, mas Jesus não falha.
Ele não falha. Nós temos que estar pronto e olhando para Jesus, e estar firmado com nossos olhos em Jesus, sabendo que Ele não falha, Ele é fiel. Ele é fiel. Então, querido, quando nós olhamos para Jesus, nós não deixamos que nada nos abale, que qualquer coisa nós já queremos sair. Não, eu vou largar tudo mesmo, vou sair tudo mesmo. Aí a vitória está pronta e ele perde. Por quê? Porque não está olhando para Jesus. Às vezes o irmão, você não sabe a luta que o irmão está passando, a dificuldade que ele está passando, ele não sorriu para você, aquilo já é motivo para sair, né? Por quê? Porque não está olhando para Jesus, querido. O que falta para a igreja é olhar para Jesus, sabendo que o seu irmão tem problemas, tem erros, tem falhas, tem problemas, nós temos que estar olhando para Jesus. Hoje, infelizmente, querido, a igreja para tudo, né? Existe igreja de todos os tipos, para você sentir bem em qualquer lugar. Você tem igreja que você não precisa deixar o pecado, porque a Bíblia diz, Paulo falando a Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, e no versículo 3 em diante, ele diz: porque haverá um tempo que eles não suportarão a sã doutrina, mas têm comichão no ouvido, e querem ouvir coisas agradáveis. Querem ouvir coisas agradáveis. Tem comissão no ouvido, quero ouvir coisa agradável. Ajuntarão para si mestres doutores, que falarão segundo o seu coração, aquilo que eles querem ouvir. Então, querido, temos que estar firmes, olhando para Jesus. Muitos perdem por não persistirem. As lutas têm vindo e eles desanimam. Ou se não falam aquilo que eles querem ouvir, vão embora. Tem por não persistir. Eu quero ver com você, no livro de João, no capítulo 6, versículos 66 até o 68. João, Evangelho de João, no capítulo 6, no versículo 66 até o 68. Eu tenho mais 20 minutos, aí vou estar falando já há 1 hora, e nós vamos continuar esse no outro dia. Vamos falando aí sobre você. Eu quero que você entenda como é que você faz uma vida de vitória. Como é que você tem uma vida de vitória? Primeira característica de ter uma vida de vitória é ouvir a voz do Senhor. Precisa perseverar, precisa estar inabalável, precisa olhar para Jesus. Muitos perdem por não persistirem. João capítulo 6, versículos 6 e 68. 66 diz o seguinte: naquela mesma hora, disse muitos de seus discípulos, naquela mesma hora em diante, muitos de seus discípulos voltaram atrás e deixaram de seguir. Jesus estava pregando, e ele estava pregando uma mensagem mais dura. Ele está dizendo: olha, vocês estão vindo atrás de mim apenas pelo pão, vocês. E ele foi pregando, ele foi falando, apenas que eu tenho dado comida para vocês. E ele começou a pregar, e começou a falar. Aí daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos deixaram, voltar atrás e deixaram de segui-lo. Perderam a bênção. Querido, era Jesus, querido. Era Jesus, olha só. Jesus disse aos 12, ficou só os 12. O resto tudo foi embora, ficou só os 12. Jesus disse aos 12. E Jesus disse aos 12: vocês também não querem ir? Eles foram embora, eles estão achando que eu estou sendo pesado. Vocês também não querem ir? Por quê? Porque a obra de Deus vai ser feita. A obra de Deus vai ser feita. Deus chamou você para fazer a obra. Mas você diz: olha, eu não quero, não vou. Você não quer ir? Porque se vocês forem, eu vou chamar outro. Jesus ia começar tudo de novo. Ia chamar outro, ia começar a obra tudo de novo. Vocês não querem ir? Aí Pedro respondeu: Senhor, para quem iremos, se só tu tens a palavra de vida eterna? Para onde é que nós vamos, Senhor? Se é tu que tens a salvação, como é que não vamos perder isso? Como é que não vamos perder esta bênção? E por quê? Muitos não têm perdido a sua bênção no meio do caminho, têm desistido e têm perdido a sua bênção. Aí Pedro foi usado pelo Espírito Santo: para onde nós vamos, Senhor? Se só tu tens a palavra de vida eterna, a bênção está contigo. Não dá de desistir. Não dá de desistir, não dá. Nós temos que manter firme. Nós vamos continuar contigo. Nós vamos continuar. E muitas pessoas, querido, têm perdido a bênção. Por quê? Porque estão desistindo no caminho. Estão largando no caminho, querido. Porque o caminho não é fácil. Quem foi que disse isso? Foi Jesus.
o caminho é estreito. Poucos acharão e andarão nele. A porta é estreita, não é fácil. A porta larga, e larga é o caminho que conduz o quê? A perdição. Esse é fácil de achar. Mas agora o caminho do Senhor é um caminho estreito. Por que ele é estreito? Porque é difícil de seguir? Não, ele é estreito porque ele é fácil de sair. Rapidinho, o caminho está aqui. Rapidinho você está no fanatismo, ou rapidinho você está no mundo. Não é porque ele é difícil, é porque ele é fácil de sair. Você tem que andar no centro, olhando para Jesus, não deixando que nada nos abale, não perdendo o foco. Como é que nós não perdemos o foco? Olhando para Jesus. Porque se o seu foco for o ser humano, você não vai chegar em lugar nenhum, você vai cair. O seu foco for o ser humano, você vai cair. O foco tem que ser Jesus. O que me traz aqui é Jesus. O que traz você aqui numa quarta-feira à noite, largando tudo? Porque cada um de nós tinha algo para fazer, querido. Outros tinham até a cama, né, que chamam, né? Porque o colchão, chega quarta-feira, ele é bem mais gostoso que de terça. Pode ter certeza. Não duvido não dá de deitar, né? Você foi deitar para dar uma descansadinha, um colchão de quarta é bem melhor que de terça. Terça-feira você não consegue dormir. Colchão de esposa. Agora quarta-feira, ele te abraça, né? Fica aqui. Para que? Onde é que tu vai, rapaz? Fica aqui. Esse negócio de ir para a igreja, né? Querida, porque, olha só, é verdade, querida, as coisas funcionam assim. A nossa briga é direta, a carne e o espírito. Aí nós fizemos aqui uma campanha de jejum e oração. Você nem gosta, pode ser que nem eu, nem gosta de comer muito pão. Mas no dia do jejum, meu Deus, aquele pão parece propaganda da margarina, você já viu? Né? Aí quando você vê o irmão comendo do seu lado, ele faz essa quebra, passa a manteiguinha, né, Reginaldo? Sai até uma fumacinha. Por quê? Porque você está de jejum. E a tua carne está brigando, porque a carne não quer, querido. Querido, nós temos que entender uma única coisa básica que você entender. Você tem que entender uma única coisa básica. Nós estamos em guerra. E essa guerra é constante. A guerra só vai parar quando nós formos arrebatados, a trombeta soar, ou vou deixar esse corpo aqui. Você pode estar enfermo, lá no leito de enfermidade, moribundo, pronto para morrer. Você ainda continua em guerra. Porque ali vai chegar a pessoa para você e diz: ei, você não tem Deus? Por que ele não te cura? Lá no leito de enfermidade, lá você está em guerra. Pode estar lá num dia onde é que é restrito, poucas pessoas dizem, ali você vai estar em guerra. Você só para a guerra quando você deixa de respirar. Aí você entra nas mansões celestiais e acabou a tua guerra. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos em guerra. A guerra é inconstante, a guerra é de manhã, é de tarde, é de noite, é de madrugada. A guerra é constante. Então esse é o pensamento que o cristão tem que ter. Nós estamos em guerra. Hoje não mais. Depois, e nós fomos já várias vezes a Israel. Israel é um país que vive literalmente sempre em guerra ali com os seus vizinhos, com os árabes, ele está sempre em guerra. E a guerra dos 6 dias, por que a guerra dos 6 dias foi tão difícil? Por quê? Porque Israel estava entrando num período de espiritual para Israel. E o árabe atacou naquele período, por quê? Porque eles queriam pegar eles despreparados. Eles queriam pegar eles despreparados, eles num período de espiritual, que eles não estavam prontos para a guerra. Eles estavam no período de festividade deles. Não era um período porque eles estavam prontos, um período de festividade. Então eles queriam pegar eles despreparados. E tem sido assim ao longo dos tempos. Nós vamos fazer e vamos pegar despreparados. Se você for ler as guerras bíblicas, muitas vezes pegavam despreparados. E o inimigo sempre quer pegar despreparado. E tem sido assim nos nossos dias. O inimigo quer pegar você despreparado. Para quê? Para que ele venha e destrua a tua vida. Mas nós não podemos andar despreparados, nós estamos em guerra. Então essa consciência que nós temos que ter, nós estamos em guerra, constante guerra. Guerra contra quem? Contra o inimigo, contra a carne, contra o pecado. É isso, querido, que nós temos que recusar. Por quê? Porque nós somos a igreja. Nós somos a igreja, você é salvo, querido. Você é um ser diferenciado. Deus te escolheu para uma vida diferente. Querido, muitos perdem por não persistirem. A falta de persistência pode trazer danos irreparáveis. A falta de persistência traz danos irreparáveis. Gênesis, capítulo 16. Gênesis. Vamos ver aqui. Gênesis, no capítulo 16. Primeiro livro. Gênesis, primeiro livro do Velho Testamento, lá no comecinho, primeiro livro. Gênesis, capítulo 16. Eu vou ler do 1 em diante. A falta de persistir, a falta de
confiar na promessa do Senhor traz um dano irreparável. Onde é que está isso? Vamos ler aqui. Deus prometeu para Abraão que ele ia ter um filho. Deus chamou Abraão e disse: olha, eu vou fazer de ti uma grande nação. Porque Deus escolhe as coisas loucas desse mundo, as coisas para confundir as sábias. Deus escolhe pessoas que se acham incapazes para fazer a sua obra. Deus não chama quem acha capaz. Porque se fosse comigo, querido, o que eu escolhi? Eu escolhi, fosse eu, vamos colocar como eu no lugar do Senhor. Eu queria fazer um povo. Vou fazer um povo, né? Eu vou pegar o quê? Eu vou pegar um jovenzinho, um menino de 18 anos, uma menina de 18 anos, e vou dizer: olha, vocês vão reproduzir, vocês estão no auge, e vão fazer de você, vai ser uma grande nação. De repente, Deus escolhe um homem de 75 anos, e uma senhora já de avançada idade, e disse: sai do meio da tua terra. Mas ele não tinha filho, ela era estéril. Sai do meio da tua terra, que eu vou fazer de você uma grande nação, você vai ter um filho. Ele acreditou na promessa de Deus, chegou para a esposa, largou tudo, disse: vamos embora, porque Deus te chamou. Ah, é? Deus te chamou? Deus chamou quem? Abraão. Depois mudou para Abraão, chamou Abraão. Mas Deus não falou com Sara. Sara tem que confiar em Abraão. Vão para onde? Não sei, só sei que nós temos que ser daqui. Querido, contar testemunho da vida dos outros é fácil. Agora você larga parente, você larga todo o seu meio social. Uma pessoa de idade, já tinha, todo idoso tem as suas manias, né Débora? Todo, né? Assim estava, todo idoso tem as suas manias, todo tem as suas manias, né? Larga tudo e vamos. Aí largou, aí saíram os dois. Passou o tempo e eles não tiveram filhos. Aí Sara teve uma ideia: eu vou dar uma ajudinha para o Senhor. Deus não prometeu, né? Fazer igual um irmão aí, sim ou não, pessoal? Né? Deus não prometeu? Deus prometeu, Deus ia cumprir, querido. Se Deus prometeu, Deus ia cumprir. No meio do caminho, Sara teve uma ideia. Faltou para Sara o quê? Confiar na promessa do Senhor. Ela disse: eu vou dar uma mão para o Senhor. E às vezes a gente quer fazer assim, né? Deus falou uma coisa para nós, Deus fez algo e prometeu para você. Você diz: não, eu vou dar uma mão para o Senhor, vou ajudar o Senhor. Você só vai atrapalhar. Não ajuda, querido, você só vai atrapalhar. Aí aqui no versículo 16 diz o seguinte: ora, Sara, a mulher de Abraão, lhe deu, que não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abraão: já que o Senhor me impediu de ter filho, possui a minha serva, talvez ela possa formar família por meio dela. Abraão entendeu que a proposta era boa, né? A proposta de Sara, eu gostei. Gostei, né? A egípciazinha, disse. Devia ser noutra época, né, Ciro? Porque agora, o lugar de gente feia. Deus, não é feio, né? Desprovido de beleza. Foi o lugar do mundo que eu tive com mais gente desprovida de beleza, foi o Egito. Só Jesus na causa. Quanto isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Quando disse, já fazia 10, Deus prometeu, já tinha passado mais de 10 anos que ele estava em Canaã. Já tinha passado 10 anos e não tinha acontecido nada. Ele disse: não, vou dar uma mão para o Senhor, né? Vou dar uma mão para o Senhor. Aí foi, nessa ocasião, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sara, sua mulher, lhe entregou a serva egípcia Agar, e ele a possuiu, Agar, e ela engravidou. Quando viu que estava grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sara disse a Abraão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços, agora ela engravidou e despreza-me. Que o Senhor seja juiz entre eu e você. Respondeu Abraão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que você achar melhor. Então Sarai tanto a maltratou Agar, que essa acabou fugindo. Quero parar por aí para você. Isso aconteceu há mais de 4.000 anos. Deus fez promessas para Abraão e para Sara. Deus não fez promessa para Agar. Deus fez promessa para Abraão e para Sara. Agar não tinha promessa nenhuma sobre a vida dela. Quero que você entenda isso. Mas Sara resolveu dar uma mão para Abraão e trouxe Agar para a promessa. Aí teve Ismael, o pai do árabe. Deus abençoou a vida de Ismael. E tem promessa, Deus fez promessa para Ismael no deserto. Deus fez promessa para a vida dele. Mas ele não ia ter promessa. A promessa era para Sara. E Sara trouxe aquilo.
4.000 anos se passaram, século 21, hoje, século 21, os árabes e os judeus continuam brigando. Você está entendendo? 4.000 anos se passaram, e hoje, os descendentes de Sara, de Isaac, brigam com os descendentes de Agar, Ismael. Até hoje os árabes e os judeus brigam. Uma coisa que Sara trouxe há milhares e milhares e milhares de anos atrás. Por quê? Porque não confiou na promessa do Senhor. E contar, querido, é fácil. Agora eu já falei aqui, né? Eu quero que você, irmã, você, vamos viajar comigo, vamos dar uma viajada comigo. Se prepare, vamos viajar comigo. Agora você foi lá no seu médico, lá no ginecologista. Você foi lá no ginecologista, imagine comigo, viaje comigo. Você foi no ginecologista. Daqui a pouco você está lá sentada, entra uma velhinha de 100 anos, 99 anos. Aí você diz, essa idosa aqui, né? Aí você diz para ela, pois não, a senhora está bem? Estou bem. Ah, a senhora ainda vem no ginecologista? Tem, quantos anos a senhora tem? 99 anos. Mas a senhora ainda vem? Vem. O que a senhora veio fazer aqui? É que eu estou grávida. É fácil? É fácil você... Bota no dia de hoje. Imagina no dia de hoje, você no ginecologista, chega uma velhinha de 100 anos grávida. É isso que aconteceu, a promessa de Deus. Hoje, você dizer, não, isso não existe, né? Isso não existe, porque isso é impossível existir. Mas a promessa de Deus acontece no impossível. A promessa de Deus acontece no impossível, querido. Porque às vezes você pensa que a promessa de Deus não vai acontecer na tua vida. Aí você já desistiu. Porque pelo meio natural já acabou. Pelo meio natural já não existe mais. Pelo meio natural as coisas não vão mais acontecer. Mas a promessa de Deus, se Deus prometeu, ela vai cumprir na tua vida, porque ela faz no meio do milagre. Aí nós desistimos e achamos, porque nós moldamos Deus. Deus é moldado conforme a nossa fé. Quanto mais fraca a nossa fé, menos nós moldamos Deus. Não, isso Deus não pode fazer. Não, isso na minha vida Deus não vai fazer, porque a minha capacidade não deixa que Deus faça isso na minha vida. Querido, esquece. Você começa a viver o sobrenatural. Nós somos igreja, e a igreja tem que aprender a viver, querido, o sobrenatural de Deus. Tem que ser o natural no meio da igreja. É isso que nós temos que aprender. O sobrenatural de Deus tem que ser o natural no meio da igreja. Quando você tenta ajudar, a falta de persistência pode trazer danos irreparáveis. Quando somos persistentes, sempre vencemos. Gênesis 32, Gênesis capítulo 32, pouquinho coisa para frente. Eu vou ler o versículo 26. 32 e o 26. Olha só. Então o homem disse: deixa-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó, o nome Jacó, querido, quer dizer enganador. Hoje você não pegava o cheque de Jacó. Vamos trazer para o nosso dia, né? Você não pegava o cheque de Jacó. Você não pegava uma nota promissória de Jacó. Porque Jacó gostava de enganar. E ele foi para um lugar que pegou, e já vinha de família, o sogro dele era mais enganador ainda. Aí ele foi trabalhar com o sogro. Chegou lá, ele fugiu, enganou o irmão. E fugiu. E Deus respeita. O irmão de Jacó, ele era o herdeiro da bênção do Senhor. Um dia ele chegou em casa com fome. Jacó fez uma sopa de lentilha. Essa é uma coisa muito gostosa, né? Sopa de lentilha, né? Tem muito que adora lentilha, né? Eu como por causa do regime, mas deve ser uma coisa muito gostosa, né? A sopa de lentilha. Aí o irmão dele disse: ei, me dá um pouco dessa sopa de lentilha, que eu vou morrer. Ele disse: não, essa sopa é minha, faz para ti o que tu quiser, isso aqui é meu. Ele disse: não, eu vou morrer. Ele disse: não, eu faço uma coisa contigo. Tu troca a tua primogênitude, a tua primogênito, o direito a primogênito, que eu te dou a sopa. Ele disse: isso não me serve de nada, eu vou morrer mesmo. Ele trocou. Quando ele trocou, porque Deus respeita a tua decisão. Eu falei no começo, Deus respeita a tua decisão. E ele trocou toda a bênção de Deus por uma sopa. Aí você vai lá, lê em Hebreus, que ele foi glutão, trocou toda a bênção por uma sopa. Ele trocou, Deus respeitou. Porque às vezes nós fizemos e dissemos: não, acontece isso. Tem gente que gosta de falar, né? Aí perde a bênção por falar mal, falar muita coisa. Aí perdeu a bênção, ele perdeu. Aí Jacó teve que fugir, você conhece a história. Jacó foi abençoado, a bênção deu sobre a vida dele, ele teve que fugir, foi lá para a casa de Labão. Chegou lá,
ele viu, Raquel, né? Raquel, a outra é Lia, né? Primeira Raquel, né? Raquel e Lia. Aí ele viu Raquel, se apaixonou por Raquel, chegou para o sogro e disse: gostei dela. Faz o seguinte, tu trabalha 7 anos aqui de graça para mim, vai trabalhando, que eu te dou minha filha. Disse: tá bom, 7 anos. Trabalhou 7 anos, no final de 7 anos, fizeram uma festa. O sogro fez uma festa, deu um vinho para ele, e o vinho tem o álcool natural do vinho, que é para não ter alcoolizado, mas o vinho deixa bêbado. Fermentou, deixou bêbado, deu um porre nele e mandou Lia dormir com ele. Aí quando ele acordou de manhã, ele viu, estava lá dele Lia. Não era Raquel, ele disse: mas não era essa que eu escolhi a outra. Disse: não, mas aqui, meu genro, a mulher, a irmã mais velha, casa antes que é mais nova. Tu já casou com ela, agora tem que ficar, já. Mas eu queria outra, então trabalha mais 7 anos. Aí trabalhou mais 7 anos, 14 anos, já levou as duas e trabalhou 14 anos lá para o sogro. Terminou os 14 anos, ele foi falar com o sogro. Disse: olha, eu já trabalhei 14 anos para ti, eu vou voltar para casa. Disse: não, porque ele tinha a bênção de Deus, e quando tem a bênção de Deus, onde é que está a bênção de Deus? A coisa prospera. Quando ele chegou na casa do sogro começou a prosperar, começou a ficar rico, começou a prosperar, porque tinha a bênção de Deus. Aí ele disse: não, fica aqui, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um salário para ti agora já trabalhas 14, vamos fazer um salário para ti. Ele olhou para o sogro e disse: olha, vou fazer um negócio contigo. Fazer um negócio, dois enganadores, fazer um negócio contigo. Tu estás vendo as tuas ovelhas aí? Estou. Tem o que tem? Ovelha branca e ovelha preta. Ovelha branca e ovelha... Lá, de vez em quando nasce uma malhadinha, salpicada, não é isso? Vamos fazer o seguinte, eu vou trabalhar para ti. Toda salpicada que nascer é minha. Toda branca e preta é tua. O sogro olhou para ele, eu para o cego, o sogro disse: fosse hoje, estás tolo, é isso aí? Coitado. Vai, tá com o pau, vamos embora. Aí ele foi lá, descascou uma varinha, salpicou a varinha e botou para as ovelhas tomar água. As ovelhas tomar água, elas olharam para aquela varinha salpicada, estavam grávidas, todos os filhotes nasciam salpicados. Querido, isso é fácil? É o seguinte, salpica uma vara, bota aí para ver se os animais vão nascer salpicados. Isso é promessa de Deus, querido. A promessa de Deus, as coisas vão acontecendo. O sogro olhou tudo salpicado, disse: não, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje a salpicada é minha, a branca é preta é tua. Disse: como é que é? A partir de hoje a salpicada é minha, a branca é preta é tua. Tá bom. Ele ia lá, descascava a vara, só nascia branca e preta. E assim foi mudando. Passou anos, ele chegou para o sogro: acabou, vamos embora. O rebanho passou todo para ele. O sogro olhou para ele: vai embora. Aí foi embora. Ele foi embora. Mas ele continuava com aquela sina. E ele precisava ter um encontro com Deus. Ele precisava mudar. No meio do caminho ele encontrou o anjo do Senhor. Quando ele encontrou o anjo do Senhor, ele grudou com o anjo do Senhor. Aí a gente canta aquele corinho, né? Aquele corinho conhecido, né? Todo mundo gosta, né? Que na vigília de madrugada diz: e Jacó segurou o anjo, e não deixou subir. E ele segurou o anjo. E passou a noite toda brigando. O anjo feriu ele. Ele ficou coxo para o resto da vida. O anjo feriu ele. Mas ele não largou o anjo, porque ele sabia que a bênção dele estava ali. Aí lê o versículo que eu li para você aqui no Gênesis capítulo 32 e versículo 26. Olha só, Gênesis 32 e o 26. Então o anjo disse, o homem disse: pois deixa-me ir, pois já raiou o dia, já desponta. Mas Jacó falou: eu não te deixarei se não me abençoares. Disse: então tá bom, eu vou te abençoar. Qual é o teu nome? Ele disse: Jacó. Respondeu ele: disse: não, a partir de hoje tu não serás mais Jacó. A partir de hoje tu serás conhecido como Israel. E hoje nós contamos a história da bênção, que é sobre Israel, querido. A bênção está sobre a vida desse povo. Por quê? Porque eles acreditam na promessa de Deus. 4.000 anos se passaram. Hoje, século 21, os maiores bancos dessa terra estão na mão desse povo. Vamos aí, prêmio Nobel, metade do prêmio Nobel, quem ganhou? Este povo. Isso é coincidência? Não, isso é bênção de Deus sobre a vida deles. Mas esta bênção, querido, esta bênção de Deus paira sobre a nossa vida igualmente, querido. Você por quê? Porque hoje você faz parte, você é o povo de Deus, você é a igreja, querido. Falta para nós acreditarmos que esta bênção é para a nossa vida. Não tem nada melhor do que você, querido. Você tem promessa de Deus na tua vida. O que falta? É ser persistente, é não desistir, saber que a promessa de Deus é para a minha vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir, Ele vai cumprir.
Não dá, querido, temos que persistir. A persistência, eu tenho só mais 2 versículos, já vou terminar, o meu horário já deu. A persistência faz o milagre acontecer. Olhe para o teu irmão e diz: a persistência faz o milagre acontecer. A persistência faz o milagre acontecer. Lá em Samuel capítulo 2, onde Ana estava orando, todo ano, Ana subia todo ano, querido. Não era para desistir, ela subia e orava ao Senhor, até que o Senhor respondeu e dará luz a um menino. A persistência de Ana fez o milagre acontecer. E para nós terminarmos, querido, para nós terminarmos, por que precisamos ser persistentes? Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 5, quero ler com você no livro de Romanos, no capítulo 5 e no versículo 4. Romanos capítulo 5 e o versículo 4. Olha só, Romanos 5 e 4. A perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. Temos que ser perseverantes, porque Deus vai trabalhar na tua vida e vai fazer um caráter de você aprovado. A igreja é melhor, querido. Eu quero convidar você a ficar em pé. Eu vou estar orando pela sua vida. Semana que vem eu tenho muito para falar sobre isso, sobre termos uma vida de vitória. O primeiro fato é nós sermos perseverantes, mas tem muito mais, querido. Primeiro é sermos perseverantes, mas tem muito mais que você possa vir a semana que vem. É uma hora de estudo, é uma hora diferenciada. Quem vem no culto domingo é totalmente diferente do culto de quarta. Hoje eu estou conversando com você e trazendo para você a essência da palavra de Deus, ensinando para você a ter uma vida de vitória. Vida de vitória está na perseverança, uma vida de perseverança diante do Senhor. Eu quero orar por você, e depois de orar, os pastores e obreiros vão estar aqui na frente. Se você precisa de um milagre, você que veio aqui buscando um milagre, você vai vir na frente e eles vão estar orando por você, para que o milagre de Deus aconteça na tua vida. Senhor, meu bom Deus e meu Pai, nesta noite, ó Deus, eu quero louvar e engrandecer ao teu bom nome. Pai, tu sabes e conheces todas as coisas. Pai, agora em nome do Senhor Jesus Cristo, esteja olhando pela vida deste meu irmão e pela vida desta minha irmã. Deus, eu li aqui e falei a tua palavra, que esta palavra possa encontrar no coração desta igreja uma terra fértil, para que nela, ó Deus, possa produzir muitos frutos. Pai, eu te louvo e te agradeço por tudo, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que esta palavra encontre neste coração uma terra fértil, ó Pai. Pai, muito obrigado, que o Senhor, o nosso Deus, Ele te abençoe e Ele te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.